Bom dia, pessoal! Meu nome é Mara, sou fonoaudióloga clínica, professora universitária e doutora em voz. E essa live que eu estou fazendo hoje, ela é intitulada Qual é a melhor técnica? Lembrando que essa live de hoje, ela faz parte de um evento muito maior, que chama-se Jornada Descomplica Fono. Nessa jornada eu vou mostrar para os fonoaudiólogos e estudantes de graduação como é possível ter um raciocínio clínico rápido e eficaz para encontrar a técnica ideal para qualquer paciente de voz. Então, caso você ainda não esteja inscrito, o link para inscrição está no link da bio aqui do Instagram, está também no link lá da nossa página do YouTube, Trocas na Fono. E é um evento gratuito, totalmente online, então realmente convido a todos para se inscreverem e aproveitarem esse evento que está sendo construído com muito carinho, muita dedicação. Então vamos ao nosso tema de hoje, que é qual é a melhor técnica? Bom, gente, para quem já me acompanha há algum tempo, eu costumo falar muito dessa melhor técnica, dessa técnica ideal, né? E nessa live de hoje eu vou explicar um pouco o que é essa técnica ideal, qual afinal é a melhor técnica, né? Isso chama muita atenção dos fonos e às vezes pode até causar um estranhamento, né? Como assim? Qual afinal de contas é a melhor técnica para ser usada com o seu paciente? Então é sobre isso que eu vou falar um pouco mais hoje, tá bom? O que eu quero dizer quando eu chamo de técnica ideal? Né, nos eventos e nessa coisa que eu ensino, quando eu digo assim que eu vou ensinar os fonos a terem um raciocínio clínico rápido e eficaz para encontrar a técnica ideal para o seu paciente. O que é essa técnica ideal? É justamente a melhor técnica. E qual é a melhor técnica? Aí que está o pulo do gato. Não existe uma técnica vocal que seja melhor para todo mundo de maneira idêntica. A técnica vocal ideal, ela vai ser personalizada de acordo com cada paciente. Mas isso aí vocês já sabiam, óbvio, né? Mas então, afinal, como que eu vou saber que uma ou outra é a melhor técnica para o meu paciente? Gente, a melhor técnica, a técnica ideal, ela é aquela técnica que vai gerar maior modificação na voz do seu paciente em menor tempo. Ou seja, ela vai gerar uma modificação mais rápida, uma melhora mais rápida no seu paciente. Isso é uma coisa simples até, né? Mas isso gera muito impacto e respinga, sabe? A influência disso respinga em muitos outros aspectos da fonoterapia e acaba sendo muito benéfico tanto para o paciente quanto para nós. Por quê, gente? Porque o paciente, quando você começa a utilizar com ele logo de cara uma técnica que dá certo, uma técnica que é boa, que ele consegue sentir uma melhora na voz, que a gente como fono consegue ouvir, nossa, mudou, né? Fez uma sequência ali da série, né, conforme a sua indicação, e a voz do paciente já mudou nesse primeiro instante que você está fazendo a técnica. E isso é um indício positivo para você como fono, porque você consegue entender que essa técnica é realmente indicada para esse paciente, então ela recai numa prova terapêutica positiva, ou seja, sim, aquela técnica é boa para o paciente e, né, dentre todas as técnicas, porque tem várias técnicas que são indicadas para o paciente, aquela ali é uma das que gerou uma modificação mais importante. E para o paciente isso também é importante, porque geralmente ele vem muito ansioso para a terapia. Todos nós, né, quando a gente vai procurar algum serviço que a gente nunca foi, que a gente não é expert, por exemplo, a gente não sabe o que vai esperar, a gente não tem nem ideia. E para nós, fonos, é uma coisa às vezes muito óbvia. Certas coisas, assim, o paciente não vai ganhar alta, por exemplo, em um dia de terapia, mas também ele não vai ficar um ano na terapia. Mas para o paciente, ele não tem noção dessas coisas. E mais ainda se ele depende da voz dele
para a profissão, como assim, ó, se ele é um cantor, ele vai ficar muito ansioso, né? Às vezes algo que pra gente, até a gente olha ali o laudo otorrinolaringológico e a gente entende que é algo muito simples de ser tratado. O paciente não sabe. E ele nem sabe o que esses exercícios vão ajudar, porque assim, a maioria, eu acho que das pessoas que nunca fez ainda um tratamento de fono, talvez imagine que vai ter um remédio para tomar, para poder interferir em algum aspecto do corpo. E não, a gente vai trabalhar com exercícios, com ajustes, com orientações, né? E com outros recursos também. Então o paciente ele acaba ficando muito ansioso e quando ele faz no primeiro dia a técnica, isso auxilia muito assim, ó, a ele confiar em você, a engajar na terapia, do tipo assim, nossa, se eu fiz uma vez a técnica, né, uma vez, não uma repetição, mas se eu fiz em um momento eu treinei essa técnica e a minha voz melhorou, imagina se eu realmente fizer todo dia. Então, dependendo assim da vontade, do engajamento, né, da vontade que ele tiver de melhorar e melhorar mais rápido, ele vai ter uma tendência a seguir mais a terapia. E há uns anos atrás, assim, eu percebia, não sei, depois me contem como é que tá isso hoje com vocês, mas eu percebia uma incidência, vamos dizer assim, uma ocorrência maior de desistência por parte do paciente de voz. E eu, né, refletindo, raciocinando, eu atribuo isso assim à questão de, muitas vezes, essa necessidade de mudar hábitos. Porque se o paciente tem uma disfonia que ele já está, sei lá, há muitos anos fazendo coisas que nós fonos consideramos erradas, se ele já tem hábitos que são nocivos, que são prejudiciais à voz, é muito difícil assim que ele chegue na terapia, né, que ele vai conseguir mudar tudo de um dia para o outro, sabe? Então, eu acho que em função dessa dificuldade de mudar os hábitos, ou talvez por nós, historicamente, sermos talvez muito rigorosas, muito rigorosos, né, em fonoterapia, você não pode fazer tal coisa, você precisa não sei o que, você precisa repousar, precisa, né, e tem coisas às vezes que historicamente a gente vinha orientando que acaba sendo mais impossível para o paciente, então talvez ele sentisse que, ó, não vai dar certo mesmo, porque eu não vou conseguir fazer tudo isso. E às vezes acabava desistindo da terapia. Depois, como eu disse, depois me contem aqui nos comentários se vocês, na experiência de vocês, se vocês ainda sentem essa desistência. Hoje eu não percebo mais uma ocorrência assim de desistência nos pacientes, pelo menos no meu consultório, não. No estágio da faculdade, às vezes acontece ainda desistências, também tem a questão do horário, porque lá no estágio é um horário fixo, né, por semana, não tem como a gente flexibilizar. Às vezes o paciente fala assim, eu posso fazer na terça de manhã às 10 horas. Não, o estágio é somente num horário, então também tem essa questão para a gente refletir. Mas eu acredito, gente, que quando a gente não enrola, né? A gente não pode enrolar, a gente precisa começar o quanto antes a fazer algo que o paciente consiga perceber, que a voz dele que está melhorando, que está modificando, que está influenciando em alguma coisa, tá? Isso vai fazer, vai mudar uma chavezinha ali nele. Um paciente que nunca fez fono, que nem sabe o que é, vai mudar uma chavezinha nele. Esses dias eu até contei, acho que foi em algum story, eu atendi um paciente, claro que ele queria melhorar a questão da dicção, porque ele ia começar a fazer um trabalho mais voltado à divulgação da marca dele nas redes sociais, né, como aquela pessoa que aparece realmente nas redes sociais, no Instagram, em lives. Então, ele veio assim com a queixa, com a questão de melhorar a dicção, a oratória. E aí ele tinha também, claro que não era tão diretamente relacionado assim à qualidade vocal, mas o principal dele é que ele tinha a distorção no R. Ele não conseguia produzir, ele não conseguia vibrar a língua na questão do R, fazia um posicionamento incorreto. E aí na avaliação eu percebi que ele não tinha problema de
Não era freno alterado, não era alguma questão anatômica, era realmente funcional. E ele foi um paciente, assim, super dedicado. Então, assim, na primeira sessão de terapia, eu sou muito, assim, sempre vou muito direto ao ponto com os pacientes, não fico, né? Mas, lembrei o que eu ia falar. A questão importante é que eu passei exatamente para ele, assim, quais os passos e mais ou menos quanto tempo que levaria para ele melhorar. Para ele não achar que em uma sessão estaria tudo bem. Eu tinha passado exatamente, nós vamos passar tanto tempo trabalhando tal coisa, questão do tônus muscular, depois o posicionamento da língua, depois vai ser, vamos trabalhar a língua no ponto fazendo o som apenas, depois sílaba, depois palavra e por último fala. Então aí ele me olhou assim, ele disse assim, você enxerga isso assim tão claramente, essas etapas? E eu disse, sim, são essas as etapas. E aí ele confiou, porque ele estava muito inseguro, ele não sabia se ele iria investir, né, o tempo dele, o dinheiro para fazer, ele não sabia se ia funcionar a terapia. Então, o que aconteceu, assim, só para aqui puxar o gancho dessa questão da técnica ideal. Na primeira sessão de terapia, já fui avançando. Como ele foi super dedicado, eu comecei a trabalhar o tônus e já comecei a trabalhar um pouco a questão de ponto articulatório. E depois de uma sessão, gente, ele voltou na próxima já conseguindo falar o R sem distorção. Claro, ele tinha que se cuidar já nas palavras, assim, que eu nem tinha ainda trabalhado tão fortemente. E ele ficou, tipo, super feliz, né? Então, na voz, claro que isso é uma questão articulatória, mas a gente trabalha também, né? Quando tem questões de dicção, a gente tem que trabalhar também. E uma coisa que eu sempre falo, assim, pra gente conseguir achar a técnica ideal, que é super importante, é captar aquele ponto que é mais importante no paciente. O que está mais alterado ali? De tudo que eu estou vendo, assim, né, nessa voz, de tudo que eu estou avaliando, nesta comunicação dele, o que é o ponto, qual é o ponto que está mais alterado? O que se eu mudar vai gerar uma maior modificação? Então, por aí a gente vai procurar esse exercício, buscar esse exercício que eu chamo de técnica ideal, para que ele consiga modificar. E sempre assim, tá, gente? Eu acho que o nosso trabalho, eu tenho percebido cada vez mais que a gente precisa fazer isso que eu disse, que é ir direto ao ponto, sem enrolar. Isso é super importante. Não tem nenhum motivo, não tem nenhuma um benefício em ter um paciente com você, ainda que ele seja um paciente particular, que esteja, né, pagando sem ser plano de saúde, enfim, não tem por que você ficar um longo período com ele na terapia. Você também deve buscar com que esse paciente consiga melhorar mais rápido e ganhe alta rápido, porque você não vai perder um paciente, você vai ganhar muitos outros, essa que é a verdade, né? Muitos pacientes acabam ficando tão felizes com essa melhora que depois indicam muito o seu trabalho para outras pessoas, né? Então, isso é muito importante, assim, que você possa ser reconhecido, ser conhecido por gerar modificações rápidas. E isso também, gente, vai impactar. Olha, como eu disse para vocês, a técnica ideal, ela impacta em tantos outros aspectos na fonoterapia, e um deles é o preço que você cobra pela sessão. Eu sei que isso é um assunto assim que dava para fazer uma live, né, um vídeo somente sobre a questão de preço, né, de precificação, que claro, a gente tem que considerar muitos aspectos quando a gente vai pensar no preço a ser cobrado, mas um deles é a modificação que você gera no paciente também. Quanto tempo, em média, você costuma levar? Por exemplo, esse paciente que eu citei para vocês, né, que ele tinha uma distorção no R, era um paciente que ele já tinha mais de 40 anos. Ele havia passado a vida inteira sofrendo bullying, muitas vezes, sentindo insegurança toda vez que ele tinha que falar, porque ele sabia que ele não pronunciava muito bem o R, e ele me falou assim que ele nunca tinha pesquisado essa coisa, língua presa. Se ele tivesse ido na internet pesquisar por esse termo, talvez ele já teria encontrado, fono pode ajudar, cirurgia, sei lá, vou ver se tem alguma cirurgia. Mas ele nunca tinha pesquisado. E até depois, agora uma curiosidade, quando ele começou a melhorar, ele disse assim que daí um
um amigo dele percebeu, né, que a fala dele estava diferente, e aí ele falou, tô fazendo fono e tal, e o amigo dele disse assim, é verdade, eu já tinha percebido que a tua língua era presa, e ele me falou assim, mas por que esse homem não me disse isso antes, né, por que ele não me falou? Então, as pessoas nem sempre vão dar esse feedback, assim, quando é algo que vai poder ajudar, mas o fato é que, assim, esse paciente, ele havia passado muitos anos sofrendo, né, com esse problema, ele não sabia se teria solução e assim, ao final das contas, ele conseguiu assim, muito rapidamente automatizar, né, essa questão da fala, da produção correta do R na fala, e depois ainda a gente trabalhou o que ele queria, que era a questão realmente da dicção, da oratória, enfim. Mas voltando no assunto de precificação, vocês acham que isso não interfere, gente, qual é o preço que vocês podem cobrar pelo atendimento de vocês, se vocês sabem, se vocês têm segurança no trabalho de vocês e sabem que vocês podem gerar resultados mais rápidos? Claro que isso vai impactar no paciente, por exemplo, na questão do preço realmente, porque imagina, se você não tem nem ideia de quantas sessões que vai levar para melhorar um determinado aspecto, vai cobrar uma sessão caríssima, mais cara muitas vezes que os outros fonoaudiólogos da região? Será que vai valer a pena? Qual que é a vantagem do paciente em procurar então você? Porque o preço da sessão ele não pode ser alto em função do ego. Não, eu vou cobrar bastante porque eu tenho um consultório chiquérrimo, porque eu fiz milhões de cursos, já gastei muito tempo da minha vida estudando. Para o paciente não interfere isso, sabe qual é a moeda, né, digamos assim, de troca que ele espera, que ele quer? É a melhora dele, é a melhora rápida. Porque quanto mais rápido ele vai melhorar, mais vai valer cada uma dessas sessões. Então isso cada um de vocês tem que ter essa certeza, essa segurança, né, que é capaz de realmente gerar as melhoras. E aí eu falo muito assim que a gente precisa ter o quê? O que a gente precisa ter como base? O nosso raciocínio clínico. É ele que vai nos guiar em cada etapa, é o nosso raciocínio clínico que vai fazer com que a gente consiga encontrar essa técnica. E aí, por que eu falo que eu ensino um raciocínio clínico rápido e eficaz? Ele precisa ser rápido, porque também ninguém quer gastar muito tempo, ninguém quer ficar 10 horas aí sentado analisando os dados do paciente, né? E outra coisa, às vezes a gente indica alguma técnica que ela pode não dar certo, ou o paciente não consegue, a gente analisa e vê, nossa, a melhor técnica que eu vou fazer com o paciente vai ser o vibrante, vai ser a vibração de língua, tá? E aí o paciente não consegue vibrar, por exemplo, ou então, vai ser o basal, técnica do som basal. Aí o paciente não consegue, e aí? A gente precisa ter um raciocínio rápido para saber o que fazer nesta hora. Como que a gente vai substituir? E outra coisa, às vezes o paciente faz errado a técnica. E aí a gente precisa também pensar, bom, e agora? O que eu vou fazer? Eu troco esse exercício, não troco? Ou a gente faz o exercício e gerou um efeito diferente do que a gente havia pensado, planejado. Às vezes, até já falei em outro vídeo, em outra live, que às vezes até pode gerar uma certa piora imediata na voz, mas uma sensação melhor, né? Então, por que isso ocorre? A gente tem que ter noção, a gente tem que ter clareza dos ajustes que a gente está trabalhando, do que a gente quer, né? Então, por exemplo, aqui falando rapidamente, às vezes a voz ela vai piorar um pouquinho quando a gente tem, por exemplo, uma disfonia, alguma lesão, nódulos vocais, por exemplo, e o paciente acaba fazendo muita compressão laríngea, faz muita hipertensão, e aí essa voz apertada, essa voz comprimida, ela mascara um pouquinho a rouquidão, por exemplo, mascara um pouquinho a soprosidade, porque ele tem fenda, mas daí ele aperta. E aí, quando a gente faz o exercício ideal, né, esse exercício que é bom para ele, esse melhor exercício, pode piorar um pouco. Em que sentido? No sentido de que ele pode, depois da técnica, ficar com uma sensação de voz mais aberta, uma sensação positiva, mas o que a gente escuta vai ser uma piora na rouquidão. Por quê? Porque liberou
aquela hipertensão que muitas vezes está contribuindo como causa da formação do nódulo e está fazendo com que aqueles nódulos se mantenham, né? Então, às vezes a técnica ideal ela pode gerar, isso já aconteceu algumas vezes com os meus alunos na faculdade. Então eles vêm assim, nossa professora, a voz piorou, eu acho que eu tenho que suspender esse exercício, né? Então assim, tudo vai passar pela pontezinha, digamos assim, do nosso raciocínio clínico, tudo vai passar. Desde a questão do que a gente tem que pensar, o que a gente tem que pescar da anamnese como importante. O paciente fala 1000 coisas, o que a gente vai pegar? Ó, isso aqui é importante de ser considerado. O que eu preciso mais perguntar que ele não falou? Até mesmo avaliação, o que eu preciso coletar, para onde eu preciso olhar. Tá, gente, não adianta aí, eu sempre falo, né? Não adianta fazer uma avaliação resumida, fazer somente os tempos máximos de fonação, né? A gente precisa coletar os itens corretos, coletar aqueles itens que são realmente relevantes e que a gente vai realmente usar também para pensar depois na terapia. E aí o raciocínio clínico, ainda continuando, ele continua ao longo de todo o processo, né? Então, vai fazer a técnica, como você vai fazer a técnica, o que você vai fazer depois, como você vai indicar para ele que ele continue treinando. Então, o raciocínio clínico é algo realmente super importante na nossa atuação. Ele que vai nos levar para essa técnica ideal. E também eu costumo falar, assim, às vezes, que não importa qual é a profissão do paciente, não importa o que ele vai ter de conhecimento, a gente vai saber mais do que ele na nossa atuação, na nossa área de trabalho. Por exemplo, eu em voz, né? Eu com certeza vou saber mais do que o meu paciente. Não importa se ele é um cantor, não importa se ele pode ser até um cantor famoso, ele pode ser até um médico, por exemplo. Já atendi, né, pacientes que são médicos e eles não entendem tão bem da função vocal. Eles podem entender de anatomia, de fisiologia de uma maneira geral, mas assim, vão entender das especialidades deles, não da voz. Pode até ser um otorrino, né? Agora, quem vai entender de como mexer nessa função vocal somos nós mesmos. Então, a gente é que vai... A gente precisa ter esse raciocínio clínico para realmente conseguir mexer esses pauzinhos todos para o paciente melhorar, para ele conseguir chegar aonde ele quer realmente melhorando. E aí, para isso, gente, é importantíssimo usar a técnica ideal. Tá? Nós não podemos ficar testando coisas aleatórias com o paciente, nós não podemos usar ele como cobaia, né? Ah, vamos ver se essa técnica funciona. Enfim, gente, quero também perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida. Escrevam aqui nos comentários, por favor, se vocês querem que eu responda alguma dúvida que ainda ficou com relação à questão da técnica ideal, a melhor técnica. Me contem os comentários de vocês. E reforçando mais uma vez, né, quero convidar que vocês participem realmente do evento a Descomplica Fono, que vai estar super bacana. Bom, gente, então essa live de hoje, ela foi uma introdução realmente para vocês, assim, conseguirem captar, para vocês conseguirem entender o que eu falo quando eu falo de técnica ideal. Quero agradecer a presença de todos vocês e assim, avisar que agora nessa semana inteira e na semana que vem, todos os dias às 7 da manhã, eu vou fazer uma live também como parte desse evento maior. E por que às 7 da manhã? Deixa eu contar para vocês por que às 7 da manhã. Porque é o único horário que eu consigo fazer todo dia no mesmo horário essas lives. Se eu fizesse uma de manhã, outra de tarde, então acaba confundindo muito. E para vocês memorizarem e participarem junto aqui comigo, eu optei em fazer nesse mesmo horário. Amanhã nós temos mais live, então
Vou mandar o tema da live lá no grupo do WhatsApp daqueles que estão inscritos no evento Jornada Descomplica Fono. Tá bom, pessoal? Desejo uma excelente semana a todos vocês fonos e nos vemos, tá bom? Tchau, tchau!